Palavra do Senhor Deus, que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, até o versículo 2 do capítulo de número 5. Abramos todos nós a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 4. Faremos a leitura do versículo 17 do capítulo 4 até o versículo 2 do capítulo 5. Efésios 4, 17, diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da sua ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Amém. Vamos orar. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Prepara os nossos corações e faz em nós, mais uma vez, terra fértil para a semente do Evangelho, para que Tua palavra agora semeada possa brotar a 30, a 60 e a 100 por um. Tudo isso para a glória do nome de Cristo Jesus. Ilumina-nos, ó Espírito Santo, conduz as nossas vidas. Nós assim te imploramos em Jesus. Amém. Amém. Fazer o bem não importa a quem. Esse é um dos ditados populares que muitas pessoas gostam de declarar. Ética, moral, boa conduta são valorizados em qualquer sociedade em que nós vivermos. Mas o bem, entre aspas, a ética, entre aspas, a moral, entre aspas, e a boa conduta, novamente, entre aspas, quando pautadas em si mesmas,
não tem valor algum. Não são poucas as pessoas que você deve conhecer, assim como eu conheço, que são pessoas que nós poderíamos dizer de conduta ilibada, justos, corretos, não aceitam a impiedade, têm aversão a todo e qualquer tipo de corrupção, mas toda a sua justiça e sua conduta estão pautados em si mesmos, e nada disso provém de Deus, nem mesmo volta como um ato de louvor ao nosso Deus. O apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo de número 17, continuando a sua linguagem sobre a correta conduta do povo de Deus, e como disse na semana passada, nas palavras de John Stott, quando ele fala sobre a nova sociedade em Cristo Jesus, nos mostra que o cristão é chamado muito além de ser bom, e novamente, entre aspas, mas o cristão é chamado a ser santo para a glória de Deus. O ponto de partida, como nós vimos na última semana, que está no versículo de número 17, mostra que o grande problema dos ímpios, chamados aqui de gentios, ou seja, titulados como um povo sem Deus, um povo sem aliança com Deus, é que tudo o que fazem, seja no conceito sociocultural, bom ou mal, procede da vaidade dos seus próprios pensamentos. A sua conduta é o resultado daquilo que eu creio, eu acho melhor e eu faço assim. Você com certeza já ouviu ou já falou: meu pai me ensinou desta forma e eu aprendi a ser assim. Meu pai era um homem correto, meu pai me ensinou a nunca mentir, minha mãe me ensinou a sempre tratar as pessoas com igualdade. E existem milhões de pessoas ao redor do mundo que o pai ou a mãe, ou o avô ou a avó, ou alguém ensinou a ser assim. Mesmo tendo uma conduta que nós consideramos adequada, boa, qualificada, qualquer homem que esteja fora de um relacionamento pactual com Deus, pelo poder e pelo ministério de Cristo Jesus, o mais que ele faça de bem ainda é resultado da sua cegueira espiritual e da vaidade dos seus próprios pensamentos. Assim, quando chegamos agora no versículo de número 25, e nós temos diversas orientações muito práticas, precisamos entender como a conduta mais simples da vida cristã deve ser exercida única e exclusivamente como ato de louvor ao nosso Deus. Na semana que passou, e eu já citei isso aqui na parte da manhã, eu tive o privilégio de ir com minha família ali no Projeto Sólido Deu Glória, onde foi a formatura, né, tanto do Gabriel quanto do Gabriel, né? O Gabriel e o Gabriel que estão aqui hoje à noite. E eu fiquei muito impactado. Eu já conhecia o projeto, eu já conhecia os rapazes, tive o privilégio de lecionar até hoje, para pelo menos uma aula estar com eles, para todas as turmas até agora, e participar de vários eventos ali com eles. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, e eu não sei se isso eles perceberam que eles comunicaram, e eles o comunicaram, é que durante esse ano, muito além do aprendizado importantíssimo da tecnologia, da programação, eles aprenderam a cortar a grama para a glória de Deus, a colher frutos para a glória de Deus, a cavar a terra para a glória de Deus, a limpar uma piscina para a glória de Deus, a fazer a faxina do seu quarto para a glória de Deus. E muito além da tecnologia, porque eu não sou assim uma pessoa assim tão tecnológica, né?
eu sou um pouco melhor do que o pastor Rodrigo Broto, que afirmava categoricamente que a tecnologia deveria ter parado no liquidificador. Esse é o avanço tecnológico, pastor Broto. Eu sou um pouquinho melhor do que ele, mas eu estou a quilômetros-luz dos nossos jovens. Mas muito além da tecnologia, eu ouvi da boca desses homens que eles aprenderam a fazer as coisas mais simples, duras, difíceis, no cotidiano de suas vidas, para a glória de Deus. E isso foi o que mais me impactou. Enquanto eles falavam, eu olhava ao redor e via a beleza de como é bem mantido aquele local. E eu começava a pensar na minha vida, na minha casa e nas minhas roupas, no passar uma camisa para a glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando de coisas que aparentemente devem ser básicas, que qualquer homem de boa índole deveria fazer. Mas a partir do versículo 25, essas coisas básicas e práticas são todas voltadas para a glória de Deus. Nos atentemos a isso então. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A primeira coisa que Paulo fala é contra a mentira. E você, obviamente, sabe que mentira é errado. Você não tem prazer na mentira. E nós temos uma dificuldade, uma aversão contra os mentirosos. É só termos o tempo que teremos já esse ano de eleições para cargos civis e o tempo das campanhas eleitorais, e que vem aqueles mesmos candidatos que prometeram, não cumpriram, foram eleitos, não cumpriram, prometeram de novo, foram eleitos, não cumpriram novamente, roubaram, foram acusados, julgados, condenados, e depois com algum estratagema conseguiram sair pela culatra e voltam agora como homens dignos e santos e falam as mesmas mentiras. Isso nos dá grande aversão. O mundo é tão focado nas mentiras e tenta vender tais mentiras que uma das expressões mais na moda dos nossos dias é a fake news. E então muitas vezes os mentirosos criam instituições, sei lá da onde, para checar as fake news. E se você, sendo cristão ou não, conhece, tem um pouquinho de entendimento deste mundo e das notícias e das falácias, você vai se irar cada dia mais contra a mentira. Você não precisa ser crente para falar a verdade. Você não precisa ter o Espírito de Cristo em sua vida, para odiar a mentira. Mas o apóstolo Paulo não fala somente sobre a mentira, mas ele fala sobre o propósito do agir do Espírito transformador na vida de cada um de nós. Ele diz que não simplesmente somos chamados a não mentir, mas o apóstolo Paulo também diz que a omissão à verdade é pecado. Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Muito além de negar e de refutar o engano, o apóstolo Paulo na verdade está dizendo que a conduta cristã é de sempre dizer a verdade. E ele diz: ao seu próximo, e explica, porque somos membros uns dos outros. Ele está falando sobre cristãos. E ele está falando imediatamente para o povo de Deus no contexto da igreja local. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso. Nós temos o privilégio de ter o cânon sustentado pela mão providente de Deus, e todos os povos da terra que louvam o nome de Cristo Jesus podem ler a carta aos Efésios. Mas essa é uma carta específica para uma igreja local.
Então, quando ele diz que nós somos membros uns dos outros e diz que devemos falar a verdade ao próximo, ele diz que a conduta cristã não é meramente não sermos mentirosos, sermos corretos no que falamos no meio da sociedade em que vivemos. Ele diz que, na verdade, a palavra do cristão, a boca do crente, é um instrumento para a proclamação da verdade na vida dos irmãos em Cristo. Falar com os outros, falar uma mentira para o irmão em Cristo já é gravíssimo, mas o que ele está dizendo é que nós devemos falar a verdade para os irmãos em Cristo. Nós somos do mesmo corpo, nós somos um em Cristo Jesus. Então, um crente que não fala com outro crente já está em pecado. Um crente que, sabendo que o seu irmão está numa conduta pecaminosa, que está em desobediência às Escrituras, e ele em amor não procura o seu irmão e o exorta, está em pecado. Um crente que foi ferido por alguma atitude impensada de algum irmão em Cristo, e em amor não vai e diz: irmão, você me feriu, irmão, você me fez mal, irmão, você precisa corrigir a sua conduta. Este crente está em pecado. Aparentemente, parece que nós simplesmente deveremos falar sim, sim, não, não. Isso a Bíblia nos diz, que não devemos jurar por coisa alguma, mas tudo aquilo que falamos, o sim é sim, o não é não. Mas Paulo está dizendo que na comunidade dos santos, na nova sociedade em Cristo Jesus, a primeira coisa que devemos entender como manifestação do poder do Espírito no meio do seu povo é que nós devemos falar a verdade uns aos outros, entendendo que somos o mesmo corpo. Se existe algo que é enganoso, se existe algo que é mal, se existe alguma conduta errônea, ela só pode ser tratada à luz das Sagradas Escrituras. E prestem bem atenção, meus irmãos, a ideia de verdade por toda a Escritura, e principalmente no Novo Testamento, ela sempre está atrelada à palavra revelada de Deus. Quando nós falamos a palavra verdade aqui, jamais podemos ler essa palavra sem interpretá-la à luz das palavras de Cristo, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falarmos uns com os outros em verdade, com aqueles que fazem parte da mesma igreja local conosco, é falarmos a respeito da lei de Deus em Cristo Jesus. Também não é simplesmente essa ideia tola do mundo em que vivemos, a sua verdade e a minha verdade. Olha, irmão, eu acho isso, eu vejo que você age assim, mas eu penso diferente de você. Não tem novamente a ver com aquilo que o meu avô me ensinou, com o que o meu pai me ensinou. Não tem relação com a minha cultura e a minha criação. Algum tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, e de repente essa pessoa falou um palavrão. Daqui a pouco a conversa vai, ela falou outro palavrão. E daqui a pouco eu percebi que, infelizmente, naquela conversa, as palavras de baixo calão viraram vírgulas. Eu fiquei assim, parei, pensei. Procurei então um irmão, pastor deste irmão, e disse assim: no seu contexto, na sua cultura, de onde você vem, a palavra tal, tal e tal, são palavras de baixo calão? Porque para mim, talvez lá em Minas Gerais, ou na minha família que foi toda, né, a família do meu pai e minha mãe toda de São Paulo, essas palavras são escandalosas. De repente, aqui no Nordeste, elas não são. E o pastor me respondeu: todas essas palavras aqui são de baixo calão. Eu falei assim: pois então o irmão está falando essas palavras. O que é dito aqui sobre falar a verdade para o nosso próximo não tem a ver com a minha cultura mineira ou com a cultura do Pará
ou com os nossos irmãos da Campina Grande. Não, não. Tem a ver simplesmente com falar o que as Escrituras dizem a respeito da conduta dos crentes, de acordo com o poder do Espírito de Cristo em nós. A segunda coisa que ele fala é sobre a ira. Primeiro ele fala sobre a mentira, e agora ele fala sobre a ira. E é interessante, porque nós vivemos tentando controlar a nossa ira e controlar, essa é aquela parte que você edita no vídeo, né, do YouTube. Então, nós vivemos tentando controlar a nossa ira e mais ainda controlar a ira dos nossos filhos. E aqui o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, ele deixa para nós que há uma ira que não é pecaminosa. E ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. São 3 instruções sobre a ira. Essas 3 instruções são: estando irado, não peque. Isso aqui parece que irar-se é bom, o problema é pecar. Você sabe distinguir? Aqui nós temos claramente uma boa ilustração na fala de Deus com Caim em Gênesis capítulo de número 4. Ele diz que o seu semblante descaiu, ele está irado, e então Deus fala a Caim: cabe a você dominar o seu coração. Ou seja, ele pecou quando, dando vazão à sua ira, com toda a sua ira, matou o seu irmão. Jesus explica isso. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos diz que ouvistes o que foi dito: não matarás, pois eu vos digo, aquele que odeia o seu irmão é assassino. O que o apóstolo Paulo está falando nada mais é do que a expressão bíblica da lei de Deus sobre as nossas ações em pecado, a nossa ira. E é por isso que ele fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira, cabe a você dominar o seu coração. Deus disse a Caim. Nós, os crentes em Cristo Jesus, que fomos salvos pela palavra de Deus, pela pregação da palavra, e que o Espírito Santo habita em nós como selo da esperança e da herança em Cristo, nós temos agora capacitação espiritual para, estando irados, buscarmos a graça de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, para que a nossa ira seja aplacada. Ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O crente tem uma obrigação ativa, uma vez que ele já foi vivificado da sua morte espiritual, agora ele tem uma obrigação de, diante de Deus, colocar a sua ira, a sua raiva, a sua angústia, o seu ódio, e dizer: Senhor, livra-me, tira isso de mim. Senhor, eu tenho algo pesado, grave contra alguém, estou irado, lava-me, Senhor. E isso não deve esperar o dia seguinte, é imediato. Em terceiro lugar, nem deis lugar ao diabo. Parece que são 3 frases distintas, mas elas são uma sequência lógica. Primeiro, estando irado, não peque, nem contra Deus que está no céu, nem contra o teu próximo. Segundo, estando irado, suplique ao Senhor que te livre da ira, que apazigue o seu coração, que lhe traga a paz que excede todo entendimento. Faça isso antes que você vá dormir, não deixe para outro dia, porque isso é dar lugar ao diabo. Você que é templo do Espírito Santo, não pode deixar que a animosidade do seu coração, os seus sentimentos mais profundos, a ira contra algo ou alguém, lhe conduza a servir a Satanás e não a Cristo. Muito cuidado. Os irascíveis, aqueles que perdem
o seu controle com o estralar de dedos. São joguetes nas mãos do diabo. E eu sempre trago nesse ponto aqui a ilustração na graça de Deus de como era meu irmão. Meu irmão adolescente no acampamento, eles diziam que ele parecia aquele filme do Pateta, aquele desenho do Pateta, que quando entrava no carro ele virava um monstro. Era um homem bom, cordial, mas no carro ele virava um monstro e brigava com todo mundo. E aí os meus amigos, os irmãos da igreja diziam: o Ricardo, quando coloca um meião para ir para o campo de futebol, ele vira um monstro. E era impressionante. A gente estava no quarto do acampamento, conversando, rindo, fazendo piada. Ele é um grande brincalhão, faz muitas piadas, ele é muito engraçado. E aí de repente ele vestindo a meia, eu virei e falei assim: e aí, vai jogar bola? E ele já irado comigo: você não está vendo? Estou me preparando, já estou de short, já estou... Ele se transtornava, era uma coisa assim, num piscar de olhos. É impressionante como muitos cristãos, homens de Deus, chefes de família, deveriam abandonar as práticas esportivas. Talvez as caminhadas, né, Carlos? A maratona seria bom para esses irmãos, mas o futebol jamais. E outras coisas mais. Como homens de Deus vindo para a igreja se tornam verdadeiros monstros dentro do carro, dirigindo de casa para o culto na igreja. E outros detalhes deste tamaninho. Paulo está dizendo que o homem irascível, ele na verdade, ele é um instrumento muito fácil nas mãos do diabo. Satanás lhe tem como joguete. Fuja disso. Se você é irascível e percebe aquelas situações que vêm te provar, te tentar e fazer com que você revele o seu eu natural, clame a Deus. Não deixe que passe de um dia. Se é de manhã, não espere o almoço chegar. Busque o Senhor. Faça as pazes com aquilo que te aflige. Não deixe nada sobre a sua ira, para que Satanás não use você para a destruição do corpo de Cristo. Terceiro lugar, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vejam, meus irmãos, hoje de manhã, novamente falando sobre os rapazes, os jovens, orando pela vida do Gabriel, eu disse: como é bom que eles passem por um projeto que lhes dê capacitação para o trabalho, porque nós precisamos, que a igreja precisa de homens que trabalhem arduamente e com o suor do seu rosto possam ajuntar riquezas para si mesmos? Não. Possam sustentar a obra do reino de Deus. Nós, os crentes, somos agraciados com trabalho, com propriedades, com riquezas, com condição das mais variadas formas para ajudar a obra do reino. Vejam novamente, sempre que lermos aqui versículo 25, versículo 26 e 27, agora o 28, estamos no mesmo contexto do somos membros uns dos outros. Então, a ira contra alguém, estamos falando primariamente da ira e da animosidade contra os irmãos em Cristo. Segundo, de falar a verdade e de não mentir. Estou falando sobre a relação dos irmãos em Cristo. E agora novamente, e para que possamos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Estamos falando primariamente, somos membros uns dos outros da igreja de Cristo Jesus. Aquele que furtava,
não furte mais, antes trabalhe. Aquele que usava das riquezas deste mundo para a glória do seu nome, esse é o que furta. O que furta é o que quer ter todas as riquezas possíveis, e não simplesmente aquele que entra na casa de alguém na calada da noite, que se aproveita de um portão mal fechado e rouba uma roda de bicicleta. O furtar aqui está falando diretamente sobre toda e qualquer apropriação indevida de riquezas, seja na sua conduta antiética, na sua profissão, na sua conduta enganosa no seu empreendimento, na forma de você encontrar todas as brechas possíveis e na tentativa constante de burlar o governo que nos rege e burlar os impostos que são devidos ao nosso governo, seja na forma de você usufruir desse dinheiro e não dar o sustento devido à sua casa, e também seja você considerado aquele que furta porque não contribui com fidelidade e generosidade para o sustento da casa de Deus. Lembre-se da profecia de Malaquias contra o povo de Deus, e o povo diz: em que te furtamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Quando o povo oferecia ao Senhor uma ovelha manca, um sacrifício e as ofertas daquilo que lhes sobrava, como quando o Senhor Jesus também faz a pergunta aos seus discípulos a respeito daquela viúva pobre que deu uma moedinha, e pergunta: quem deu mais? E eles dizem: os ricos. E ele falou assim: de forma nenhuma, eles deram o que lhes sobrou, ela deu tudo o que tinha. Furtar aqui vai muito além daquele menino mal criado que precisa ainda ser instruído e corrigido, que passa na padaria e leva no bolso umas 5 balas. Está falando sobre toda a conduta que nós temos quando furtamos também tempo, quando somos pagos para fazer o serviço e caímos na esparrela de achar que podemos ser como a sociedade brasileira já nos vê, que um funcionário público não trabalha. O funcionário público que é crente e não faz o seu trabalho de forma digna para a glória de Deus, no seu horário de trabalho, ele furta. Aquele que furtava, não furte mais. A mudança agora é do entendimento de para que servem as riquezas deste mundo. E ele diz: antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele não trabalha para si. Ele trabalha para ter recursos suficientes para atender às necessidades dos irmãos. Irmãos em Cristo, nós vamos ter sempre no nosso meio os que são necessitados. Sempre. Sejam irmãos da igreja local, que você às vezes nem percebe, mas tem passado um momento financeiro difícil, apertado, e que podem ser abençoados com a nossa generosidade, coletivamente com a igreja, ou seja, quando o conselho da igreja decide ofertar a alguém daquilo que nós recolhemos de dízimos e ofertas, individualmente como crentes, quando eu, sabendo na necessidade de um irmão, vou procurá-lo em secreto, sem expô-lo, e ofereço daquilo que eu tenho dos meus recursos para abençoá-lo. Os nossos recursos, os tesouros que o Senhor Deus nos dá nesse mundo, são para a glória de Deus, são para a unidade do corpo de Cristo, são para abençoarmos uns aos outros, às vezes, como eu disse, dentro, outras vezes fora. E recentemente nós tivemos a necessidade grande dos nossos irmãos em Cristo no Rio Grande do Sul.
E muitos têm se mobilizado, glória a Deus por isso, mais do que só enviando coisas, que já é muito bom, enviar dinheiro, enviar materiais, etc. Mas muitas equipes nós temos acompanhado de várias igrejas da nossa denominação, têm ido ao Rio Grande do Sul e trabalhado lá por 1-2 semanas, atendendo as igrejas locais e as famílias daquelas igrejas locais. Vi isso tanto entre os nossos irmãos presbiterianos, vi isso entre os luteranos, vi isso entre os batistas, isso que eu vi pelas mídias sociais. Ou seja, creio eu que, sem dúvida alguma, os crentes do Senhor Jesus têm feito muito em favor dos seus irmãos em Cristo ali no Rio Grande do Sul. Sempre haverão necessidades, sempre. Os crentes em Cristo ao redor do mundo necessitam da generosidade, do bom trabalho daqueles que veem os tesouros deste mundo como instrumento de louvor e glorificação do nome de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós damos o dízimo. O dízimo não é uma taxa de adesão a um clube social. O dízimo não é uma libertação da sua consciência diante de Deus. E na verdade, meus irmãos, o dízimo é só o começo daquilo que nós fazemos em louvor a Deus, com os recursos materiais que temos, para que possamos usufruir como o corpo de Cristo das bênçãos que o Senhor dá, porque tudo vem dele. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. A nossa igreja só se reúne neste salão porque tem recursos para isso, porque Deus deu esses recursos. A nossa igreja só pode ajudar, ainda de uma forma assim bem singela, alguns missionários, os nossos estudantes no Soli Deo Glória, porque Deus nos permite a isso. E quanto maior for o nosso entendimento de que nós recebemos das mãos do Senhor aquilo que Ele quer para nossas vidas, para que nós usemos todos esses recursos para a glória dEle, mais Ele nos dará, e mais nós poderemos ser usados para a glória dEle, nesse sentido. Quarta coisa, versículo de número 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Novamente, não está falando a respeito da não conduta, o não ao negativo, mas ele está mostrando a necessidade de uma atitude proativa. A atitude proativa é que os nossos lábios são instrumentos de Deus para a edificação, para transmitir graça de Deus uns aos outros. E é interessante que ele usa a expressão aqui, conforme a necessidade. Ele já havia falado sobre necessidade quanto a recursos financeiros, mas ele usa a mesma expressão agora para a medida da graça de Deus, com palavras de graça. Novamente, tais palavras não são palavras naturais ao nosso coração, não são os nossos pensamentos e os nossos achismos. Tais palavras são a própria palavra de Deus que flui em nossos corações, para que nós possamos usá-las para abençoar o nosso próximo. O aconselhamento bíblico, a instrução do discipulado, a pregação da palavra, nós os crentes somos chamados para isso. Os nossos lábios são usados pelo Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho de Jesus. Nós somos chamados para o louvor de Cristo Jesus, Cristo, Rei do Universo, Salvador e Redentor de cada um de nós. Ele usa a nossa boca para que no nosso meio Ele mesmo cante louvores ao Pai,
Quando cantamos as Sagradas Escrituras, estamos, pela graça de Deus, cantando a palavra de Deus nos nossos lábios. Que grande privilégio! E muito além das necessidades materiais que muitos têm, mas às vezes nós não temos todos tendo necessidades materiais ao mesmo tempo. Mas com certeza, todos nós somos carentes da graça de Deus a todo o tempo. Todos nós precisamos ouvir a pregação da palavra todas as semanas. Todos nós precisamos de instrução da palavra de Deus, de aconselhamento, de discipulado, de fortalecimento do Espírito de Deus, pela palavra de Deus, sempre. E muitas vezes, os mais abastados economicamente são os mais carentes da graça de Deus em suas vidas. Creem que têm tudo, se sentem seguros em todos os seus planejamentos e seus empreendimentos de vida, mas têm seus corações vazios da presença de Deus. Quão necessário é, meus irmãos, que os nossos lábios sejam forjados para a instrução da graça no meio do povo de Deus. É por isso que eu amo de todo o meu coração, assim como amo o ministério da pregação, o ministério do aconselhamento. Tive o privilégio, eu fui só num dia porque nós estávamos uma semana difícil, mas Carlos e Rosângela tiveram o privilégio de fazer um dos módulos do nosso curso de aconselhamento bíblico lá com o pastor Pedro, na igreja de Valentina. Que bênção! Que bênção! E como é importante que os crentes sejam treinados nessa área, para que as escrituras sagradas possam conduzir tudo aquilo que você vai falar, para servir, ajudar, instruir os seus irmãos em Cristo, quando estiverem mais necessitados. Como é importante, meus irmãos, que nós saibamos confortar o coração dos que sofrem com as escrituras sagradas, e não com os nossos achismos, para que possamos transmitir graça aos que ouvem. Versículo 30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, ele fecha o seu argumento, mostrando que os que não falam a verdade em amor, com os que irados dão lugar ao diabo, com aqueles que não usam dos seus recursos e de suas riquezas para o benefício mútuo do corpo de Cristo, e aqueles que não têm suas bocas preparadas e forjadas para comunicar graça à igreja, ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqueles que foram chamados pelo Espírito de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, adotados em Cristo Jesus pelo Pai dos céus, aqueles que foram justificados, aqueles que foram lavados e receberam a outorga do Espírito Santo, que é o selo em nossos corações até o dia final, mas que não se dedicam, se inclinam, se afiam para, sendo forjados por Cristo Jesus, serem instrumentos de bênção nas mais diversas áreas do convívio da comunidade cristã, do alicerce da unidade do corpo de Cristo Jesus. Estes estão muito além de fazendo mal na sua omissão na igreja de Cristo, estão entristecendo o Espírito, que faz com que seus lábios clamem: Abba, Pai. Não estamos meramente sendo desnecessários, inconvenientes, inúteis, ou qualquer que seja o argumento pejorativo que você possa encontrar no seio da igreja.
Eu não estou meramente, quando não uso dos meus recursos para suprir as necessidades dos meus irmãos, quando deixo que a ira tome conta do meu coração e faço mal contra o próximo, quando as minhas palavras são duras e são desamorosas contra os crentes do Senhor Jesus, e eu não estou pronto a aconselhá-los e comunicar graça de Cristo para com eles, não somente eu estou sendo inútil e agindo mal para com os crentes, mas muito mais do que isso, eu estou ferindo o Espírito de Cristo Jesus, que foi derramado em nosso favor. Eu estou provando a Deus com a dureza do meu coração, afrontando a Ele. Meus irmãos, se nós desprezarmos a graça de Cristo no derramar do seu Espírito sobre nós, quão duro juízo virá sobre aqueles que um dia clamaram em o nome de Jesus. É interessante o uso das palavras que ele fala agora no versículo 31. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e assim toda a malícia. Ele está mostrando, na verdade, qual é o resultado da vida daqueles que, ao invés de usufruírem da graça de Cristo na comunhão do povo de Deus, se rendendo a Jesus e servindo a Jesus em todos os atos da sua vida, no meio da comunidade dos santos, os que ferem o Espírito Santo e dizem: eu sou assim, e daí? Estas pessoas, na verdade, ao invés de instrumentos de bênção nas mãos de Satanás, são agora instrumento de maldição. A amargura, a cólera, a ira, a gritaria, as blasfêmias e a malícia. Pessoas que vivem no seio da igreja, às vezes diáconos, presbíteros e pastores, mas a sua conduta está tão longe do chamado do Espírito de Deus para a igreja de Cristo, que o que sobra em nossas vidas é amargura. Quantas vezes temos que aconselhar crentes em Cristo a respeito da sua amargura, a falta de união, falta de amor com uma pessoa da igreja. Às vezes, infelizmente, não é incomum membros da mesma igreja ter um desentendimento tolo, pueril, e guardam aquilo por longos anos. E você de repente vai aconselhar uma pessoa que está sofrendo com enfermidades físicas e mentais, e você descobre que a raiz daquilo tudo é uma profunda amargura do coração. E você pergunta: onde surgiu essa amargura? Você vai trabalhando no aconselhamento e vai tratando com a palavra de Deus e vai pesquisando, e você vai ver, a amargura surgiu de uma pessoa que de repente distratou a outra pessoa, fez alguma coisa que lhe feriu, falou uma palavra indevida, teve uma conduta errada, e como aquilo nunca foi dito, nunca foi chamado à correção, nunca foi feito o tratamento necessário, virou uma amargura profunda na vida daquela pessoa. E estão diante da mesa de Cristo, partilhando do pão e do cálice todos os domingos, e mesmo assim não tratam do problema. O fato é, meus irmãos, que a amargura, a cólera, a ira, a gritaria e as blasfêmias, tais pessoas que não são instrumentos do Espírito de Deus no meio do povo de Deus, vivendo a conduta correta cristã como instrumentos de bênção um na vida do outro, essas pessoas terminam por blasfemarem contra o próprio Deus. O problema começa entre os crentes,
mas ele é contra Deus. E aqueles que entristecem o Espírito Santo de Deus chegam muitas vezes a blasfemar contra o próprio Deus. Acusam Deus de todos os seus problemas, sem nunca reconhecê-los, pedir perdão por eles, se arrepender e se livrar dos mesmos. Como contraposição a essas coisas, o apóstolo Paulo chama a igreja dizendo: antes, ou seja, antes de qualquer conduta má, antes de cairmos nas mãos de Satanás, antes de ferirmos o Espírito de Deus, antes de qualquer coisa que nos leve a dividir a igreja, a nos afastar do corpo de Cristo, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A primeira atitude é de benignidade, e eu aprendi isso com o papai, e eu gosto sempre de fazer isso. Eu já falei isso com a igreja, não foi? Eu já falei isso com as crianças aqui, eu tenho certeza. Você sabe, Gabi, qual a diferença de bondade para benignidade? Então eu te explico. Bondade é quando você pede para a mamãe um pedaço de pão, lá em casa sem glúten, né? E a mamãe então, sendo boa, te dá o pão. Benignidade é quando você pede para a mamãe um pedaço de pão, mas ela sabe que você gosta muito daquela geleia de morango que tem na geladeira, e mesmo sem você pedir, ela sendo benigna, te dá mais do que você pediu, sabendo que aquilo te faz bem. A Gabi já está com a carinha de quem está doida para comer um pouco de geleia, né, Gabi? Benignidade é dar o além daquilo que é bom. Benignidade é fazer a mais do que aquilo que é bom. Bom é a ideia de suficiente, completo, mas eu vou além. Conhecendo as necessidades dos meus irmãos, tendo o entendimento da necessidade de alguém no meio da igreja, ou de outra igreja irmã com nossa igreja, nós não somente fazemos aquilo que é necessário, mas nós fazemos o que é perfeito, o que é melhor, nós vamos além. Segunda coisa que ele nos diz: antes sejam uns para com os outros benignos e compassivos, ter compaixão, ter amor junto, dividir os mesmos sentimentos. Aquilo que te alegra, alegra o outro também. Então você, quando exerce de compaixão para com o outro, você se alegra naquilo. Quando você perdoa um irmão, você perdoa de fato, e você se alegra em perdoar aquele que te feriu. Quando alguém de repente tem uma dívida contra você, uma dívida grande contra você, e você decide perdoar, você jamais deve contabilizar aquele dinheiro dizendo: ah, se eu tivesse feito assim. Você deve olhar para aquela dívida e se alegrar: perdoei o meu irmão, estamos em paz. Com as crianças, às vezes a gente diz assim: peça perdão ao seu irmão. Minha mãe fazia assim: peça perdão, mas peça perdão falando a verdade. E ela muitas vezes, quando eu e meu irmão a gente não se perdoava, ela pegava ou uma camisa ou um cinto e amarrava os dois e falava: abraça teu irmão, abraça seu irmão. Amarrava os dois com um cinturão do papai e falava assim: só sai daí quando souber perdoar o seu irmão. Compaixão é quando eu perdoo e eu me alegro com aquilo. O peso não sai meramente daquele a quem eu perdoo, mas o peso sai do coração meu e dele. Há uma restauração no sentimento e no amor cristão. Terceiro, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa afirmação é a afirmação da oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou à igreja. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
O perdão que nós precisamos exercer no meio da igreja não é o nosso perdão, é o perdão de Cristo. Na verdade, meus irmãos, quando falamos sobre a verdade, ou falar a verdade, nós devemos falar a verdade de Cristo. Quando nós falamos sobre não pecar quando iramos, nós devemos, na verdade, entregar as nossas iras a Cristo e receber no nosso coração a paz que Cristo nos dá. Quando falamos sobre acudir ao necessitado e o uso dos recursos que temos, nós devemos entender tanto os recursos materiais como os espirituais nos são dados por Cristo. São os tesouros dessa terra que Cristo nos dá, são as bênçãos espirituais que Cristo nos dá, pois nós, na verdade, queremos edificar o corpo de Cristo e alegrar no meio da igreja o Espírito de Cristo. É por isso que compaixão, benignidade e perdão ou são de Cristo ou são de ninguém. Irmãos, quão desafiadores esses versículos diante de nós. Os demais versículos são o contexto e a introdução do sermão da semana que vem. Mas estes 7 aqui já nos são de bom tamanho. Mas o cerne de tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo é que não vale a pena fazer o bem, não importa a quem, mas que a sociedade em Cristo Jesus é chamada a fazer o bem para a glória do Filho unigênito do Pai, para exaltar e louvar a Cristo em toda a nossa conduta. E não é um bem qualquer, não é uma ética ou moral simplesmente dentro da ótica da sociedade em que vivemos, a qual muda de tempos em tempos. Nós somos chamados a uma vida de eternidade enquanto presentes aqui. Nós somos chamados a exercitar o poder de Cristo em nós nas coisas mais simples dos nossos dias. Nós somos chamados a viver como instrumentos nas mãos de Deus. Não é deixar de mentir, é que a glória salvadora de Cristo seja comunicada pelos meus lábios. Não é acudir o necessitado ou dar uma esmola a um pobre na rua. É usar dos recursos de todos os meus recursos financeiros para a edificação do reino de Cristo Jesus. Não é meramente não ser um homem iracundo, mas é ter no coração o desejo de promover a paz de Cristo. Minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo Jesus, o findar da ira de Deus contra nós os pecadores, e os lábios preparados para comunicar a graça no aconselhar, na pregação e no discipulado pela palavra de Deus, para sustentar a vida de cada um aqui. Meus irmãos, esses são os termos de um verdadeiro relacionamento bíblico no seio da igreja. Nós ainda somos uma congregação, nós ainda somos um grupo pequeno, nós temos diante de nós inúmeros desafios. Humanamente falando, falta-nos tantas coisas. Falta-nos um prédio próprio, falta-nos uma boa estrutura de escola dominical, falta-nos um grupo de pais e filhos, de jovens, falta-nos um empenho missionário, falta-nos um treinamento de evangelização, falta-nos de forma prática e clara
homens exercendo presbiterato e diaconato no nosso meio. Falta-nos tanto. Mas inicialmente e essencialmente, não nos pode faltar a presença do Espírito de Deus, no poder da palavra de Deus, fazendo com que Cristo seja vivo e nos vivifique em todas as nossas ações aqui. Precisamos, para a glória de Deus, acolher cada dia mais os que necessitam de toda e qualquer coisa, físicas, materiais, espirituais. Precisamos saber usar os nossos lábios bem. Precisamos falar a verdade, sim, mas falar em amor. Precisamos buscar a edificação do corpo e não a exortação, simplesmente porque eu acho que está certo e ponto final. Precisamos nos conduzir como uma comunidade do Espírito Santo de Deus, aonde o Espírito de Cristo se alegra no nosso meio, se deleita na sua palavra, se deleita em agir no nosso meio e nos faz uma igreja viva para a glória do seu nome. Precisamos buscar do Espírito de Deus poder de avivamento para que possamos viver tais coisas. Porque todas essas atitudes não nos são naturais, muito pelo contrário, elas nos são estrangeiras, estranhas, contrárias à nossa natureza. Nós precisamos pedir e clamar ao Senhor todos os dias, para que o Espírito derrame graça dobrada, para que nós possamos ver em nosso meio a alegria de Cristo no nosso ministério, uns para com os outros. Esta é a vocação de qualquer igreja. Se outras têm se esquecido disso, sinto muitíssimo, nós não podemos. Este é o chamado da sociedade de Cristo Jesus no meio desse mundo tenebroso. A igreja de Cristo, a luz de Cristo ao mundo. E assim, esta igreja, pela graça de Deus, haverá ainda de crescer muito. Comecemos a partir de agora. Comecemos a partir de agora. Senhor, dá-nos a tua graça, porque nós não temos como viver assim. Parece muito simples, mas nós não temos tal capacitação. Espírito Santo que habita em nós, faz tu, Senhor, através dos teus filhos e servos, que esta igreja viva para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém.